Meu marido saiu para comprar pão. Literalmente 1 minuto. Alguém bateu à porta. Abri sem pensar. E ali estava uma senhora que eu nunca tinha visto na vida. Cabelos brancos, mãos tremendo, segurando um envelope grosso cheio de dinheiro. Isto é para você, minha filha. Ele não te contou a verdade, ela sussurrou. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já tinha sumido escada abaixo. Fiquei parada ali, com aquele envelope pesado nas mãos, sentindo meu coração acelerar. Abri. Dentro havia quase 3.000 reais em notas de 50 e 100, e um bilhete manuscrito. Perdoe-o se puder. Ele fez o que achou certo, mas você merece saber. Quando ouvi a chave girando na fechadura, escondi tudo debaixo do sofá. Meu marido entrou sorrindo com o pão quentinho na mão. E eu sorri de volta, porque naquele momento eu soube. Minha vida estava prestes a desmoronar, e eu precisava descobrir por quê. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Odete, tenho 57 anos e moro num apartamento de 2 quartos no bairro da Moca, em São Paulo. Sou professora de português numa escola estadual há mais de 30 anos. Acordo às 5:30 da manhã. Pego 2 ônibus para chegar na escola, dou aula para adolescentes que mal sabem escrever uma frase correta, volto cansada no fim da tarde e ainda assim cuido da casa, faço comida, lavo, passo, organizo tudo. Meu marido Rodrigo tem 58 anos, trabalha como representante comercial. Pelo menos era isso que eu sempre acreditei. Viaja bastante, 2, às vezes 3 vezes por mês. Fica fora uns 3, 4 dias. Santos, Campinas, Ribeirão Preto. Sempre reuniões de trabalho. Volta cansado, mas carinhoso. Traz presentes bobos, um chocolate, um chaveiro. Uma vez trouxe um cachecol que eu nunca usei. Somos casados há 12 anos. Não temos filhos. Tentamos por um tempo, mas não veio. Eu sofri no começo. Chorei muito, fiz exames, tomei remédios. Nada funcionou. Depois, aceitei. Rodrigo também aceitou. Pelo menos era o que ele dizia. A gente tem um ao outro, Odete. Isso já é muito. E eu acreditava, porque ele sempre foi atencioso. Nunca levantou a voz. Nunca foi grosseiro. Era o tipo de marido que todo mundo elogiava. Que sorte a sua, Odete. O Rodrigo é um anjo. Mas agora, segurando aquele envelope debaixo do sofá, enquanto ele tomava café e reclamava do trânsito, eu comecei a me perguntar, será que eu realmente conhecia esse homem? Rodrigo saiu para trabalhar por volta das 8 da manhã. Beijou minha testa, como sempre fazia. Volto só no fim da tarde, amor. Tenho reunião em Guarulhos. Eu acenei sorrindo. Assim que a porta fechou, corri até o sofá. Peguei o envelope. Contei o dinheiro de novo. 3.000 reais. Exatos. Reli o bilhete umas 10 vezes. A letra era trêmula, de alguém idoso. Perdoe-o se puder. Ele fez o que achou certo, mas você merece saber. Saber o quê? Perdoar o quê? Meu corpo estava em piloto automático. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa dele. Roupas dobradas, camisas penduradas com capricho, nada fora do lugar. Abri as gavetas. Cuecas, meias, documentos antigos. Procurei no criado mudo. Carregadores, moedas, recibos velhos de restaurantes. Nada. Fui até a estante da sala. Passei a mão por trás dos livros que ele nunca lia. Nada. Chequei embaixo da cama, atrás dos móveis, dentro de caixas no armário do corredor. Nada. Mas então lembrei. Ele tinha uma pasta preta executiva que levava nas viagens, sempre trancada. São papéis do trabalho, Odete. Contratos, propostas. Coisa chata. Eu nunca tinha questionado. Por que questionaria? Ele era meu marido. Eu confiava nele. A pasta estava no alto do armário. Subi numa cadeira. Puxei. Estava trancada. Óbvio. Desci correndo, fui até a gaveta da cozinha onde guardávamos chaves velhas, parafusos, fita isolante, barbante. Encontrei um molho de chaves pequenas, daquelas que ninguém lembra para que servem. Voltei para o quarto, testei a primeira chave. Não abriu. Testei a segunda. Nada. Na terceira tentativa, ouvi o clique. Meu coração disparou. Abri a pasta devagar, como se estivesse abrindo uma porta para outro mundo. E, de certa forma, estava. Documentos. Muitos documentos. Alguns eu reconheci. Eram contratos normais de representação comercial, notas fiscais, comprovantes de hospedagem. Mas depois, embaixo de tudo, havia uma pasta plástica azul. Abri.
Dentro havia fotos, muitas fotos impressas, de uma mulher. Uma mulher bonita, morena, de cabelos longos e olhos grandes, sorrindo. Ela estava em diferentes lugares, numa praia, num restaurante, numa sala que eu não reconhecia. E em várias dessas fotos, Rodrigo estava ao lado dela, abraçado, sorrindo. Numa delas, ele beijava a testa dela, exatamente como fazia comigo toda manhã. Senti uma onda de calor subir pelo meu corpo. Minhas mãos começaram a tremer. Continuei olhando. Havia também recibos de hotéis. Hotéis em Santos, Campinas, Ribeirão Preto, datas que coincidiam perfeitamente com as viagens dele. Reunião de trabalho, claro, mas o pior ainda estava por vir. No fundo da pasta havia um envelope branco lacrado. Abri com cuidado. Dentro, uma certidão de nascimento, de uma criança, um menino. Nome, Miguel Almeida da Silva. Data de nascimento, 10 de março de 2018. Mãe, Jéssica Almeida Duarte. Pai, Rodrigo Henrique da Silva. Rodrigo, meu marido. Pai, eu sentei na cama porque minhas pernas não me sustentavam mais. Miguel, ele tinha um filho de 6 anos. Um filho que eu não sabia que existia. Um filho com outra mulher. E então tudo fez sentido. As viagens constantes, os presentes sem propósito, o jeito como ele nunca insistiu muito em termos filhos. Não precisa, Odete, a gente tá bem assim, porque ele já tinha um filho. Ele já tinha uma outra vida. Fiquei sentada ali, segurando aquela certidão, e percebi que as lágrimas estavam escorrendo pelo meu rosto. Mas não era só tristeza, era raiva, era humilhação. Era a sensação de ter vivido numa mentira por anos. Enxuguei o rosto com as costas da mão. Respirei fundo. Olhei para o relógio. 10h30 da manhã. Rodrigo só voltaria no fim da tarde. Eu tinha tempo. Lembrei que ele tinha um celular antigo guardado numa gaveta. Um iPhone velho que ele disse que não ligava mais. Fui procurar. Encontrei no criado mudo, embaixo de uns papéis. Um iPhone 7 desligado. Coloquei para carregar. Liguei. A tela acendeu. Pediu senha. Tentei a data de aniversário dele, 15/07. Errado. Tentei a nossa data de casamento, 23/04. Errado. Tentei o dia que nos conhecemos, 10/02. Errado. Então, num impulso que eu mesma não sei de onde veio, digitei 10/03/2018, a data de nascimento do Miguel. O celular desbloqueou. Meu estômago revirou. Entrei no WhatsApp. Tinha apenas 3 contatos salvos. Jéssica, mãe da Jéssica, e Dr. Almeida. Cliquei em Jéssica. A última conversa era de 2 meses atrás. Jéssica. Rodrigo, o Miguel perguntou por você hoje de novo. Ele não entende por que o pai some tanto. Rodrigo. Eu sei, Jé. Desculpa. Prometo que semana que vem eu fico mais tempo. Jéssica. Você sempre promete, mas nunca cumpre. Rodrigo. Dessa vez vai ser diferente. Jéssica. Tomara. Rolei mais pra cima. Havia centenas de mensagens, anos de conversas, fotos do Miguel bebê, Miguel dando os primeiros passos, Miguel no primeiro dia de aula, Miguel soprando velhinhas num bolo de aniversário. E Rodrigo ali, em algumas fotos, sorrindo como um pai orgulhoso. O pai que ele nunca foi para os filhos que eu nunca tive. Continuei lendo. Uma conversa de 1 ano atrás me chamou a atenção. Jéssica. Minha mãe está doente. Precisa fazer uns exames urgentes. Você pode ajudar? Rodrigo. Quanto você precisa? Jéssica. 3.000. Sei que é muito, mas ela precisa. Rodrigo. Vou arranjar. Te mando até sexta. 3.000 reais. O mesmo valor que estava naquele envelope. A mesma quantia que aquela senhora idosa, a mãe da Jéssica, obviamente, tinha trazido até a minha porta. Ela tinha vindo me devolver o dinheiro. Mas por quê? Procurei conversas mais recentes. Encontrei uma de 3 semanas atrás. Jéssica. Rodrigo, você sumiu de novo. O Miguel chorou ontem porque você prometeu levá-lo no parque e não apareceu. Rodrigo. Desculpa. Tive um imprevisto. Jéssica. Imprevisto chamado esposa, né? Quando você vai contar para ela sobre nós? Sobre o Miguel? Rodrigo. Jé, a gente já conversou sobre isso. É complicado. Jéssica. Complicado para você. Para mim e para o seu filho é humilhação. Depois dessa mensagem, silêncio. Nada mais. Rodrigo tinha parado de responder. E então, aparentemente, a mãe da Jéssica tinha decidido fazer justiça com as próprias mãos. Olhei para o relógio de novo.
11h30 da manhã. Rodrigo voltaria às 5, 6 da tarde. Eu ainda tinha tempo. Peguei meu celular. Olhei para o número da Jéssica salvo no telefone dele. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar. Será que eu devia? Será que eu queria ouvir a voz dela? Saber mais detalhes? Mas outra parte de mim, a parte que tinha passado 12 anos confiando cegamente, precisava saber, precisava ouvir, precisava entender. Copiei o número, coloquei no meu celular, respirei fundo e liguei. Tocou uma vez, 2, 3. Ia desligar quando ouvi. Alô? Era uma voz feminina, jovem, cansada. Minha garganta secou. Alô? É a Jéssica? Sim, quem é? Meu nome é Odete. Fiz uma pausa. Meu coração batia tão forte que achei que ela conseguiria ouvir através do telefone. Sou a esposa do Rodrigo. Silêncio. Um silêncio tão pesado que eu conseguia sentir através da linha. Depois ela falou, a voz trêmula. Ah, preciso conversar com você. Olha, eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu sei do Miguel. Eu encontrei as fotos, as mensagens, a certidão de nascimento. Eu sei de tudo. Só preciso entender. Outro silêncio. Depois, um suspiro longo. Tá. O que você quer saber? Tudo. Desde o começo. E então, Jéssica começou a falar. E o que ela me contou despedaçou ainda mais o pouco que restava do meu coração. Ela tinha 26 anos quando conheceu o Rodrigo, há 7 anos. Trabalhava como atendente numa farmácia em Santos. Ele entrou um dia para comprar remédio para dor de cabeça. Começaram a conversar. Ele foi simpático, engraçado, charmoso. Perguntou se ela queria tomar um café depois do expediente. Ela aceitou. Ele disse que era divorciado. Jéssica me contou, a voz baixa. Disse que morava sozinho em São Paulo, que viajava muito a trabalho. Eu não tinha motivo para duvidar. Ele não usava aliança. Começaram a se ver toda vez que ele ia a Santos, 1, 2 vezes por semana, jantares, passeios na praia, cinema. Ele era atencioso, presente, romântico. Depois de 4 meses, ela engravidou. Eu entrei em pânico, ela admitiu. A gente mal se conhecia, mas ele disse que ia assumir, que queria ser pai, que a gente ia dar um jeito. E por um tempo, deu certo. Ele aparecia, ajudava financeiramente, estava presente nas consultas. Estava lá quando o Miguel nasceu. Mas depois de uns 2 anos ele começou a sumir. Inventava desculpas. Dizia que o trabalho estava apertado. Eu acreditava. Até que um dia, uma amiga minha viu ele entrando num prédio aqui na Muca com uma mulher. Me mandou foto. Era você. Fechei os olhos. Quando eu confrontei ele, ele confessou. Disse que era casado, que não tinha coragem de te contar, que ia se separar, mas que precisava de tempo. Eu fiquei furiosa. Terminei com ele na hora, mas aí minha mãe ficou doente, descobriu um câncer. Eu precisava de dinheiro para o tratamento, e o Rodrigo apareceu oferecendo ajuda. E você aceitou. Eu tinha um filho de 3 anos e uma mãe morrendo. O que você faria no meu lugar? Não respondi, porque eu não sabia. Eu sei que foi errado continuar, Jéssica disse, a voz quebrando. Sei que fui cúmplice da mentira dele, mas eu estava desesperada, e ele prometia que ia resolver, que ia te contar, que ia fazer a coisa certa. Mas os meses passaram, os anos passaram, e ele nunca contou. E sua mãe? Por que ela veio aqui hoje? Jéssica suspirou. Minha mãe sempre foi contra tudo isso. Sempre disse que eu estava sendo usada, que ele nunca ia largar a esposa. Quando ela descobriu que o câncer tinha voltado e que ela tinha poucos meses de vida, ela ficou obcecada em limpar a consciência. Disse que antes de morrer, ia fazer a coisa certa. Pegou o dinheiro que o Rodrigo tinha mandado para o tratamento dela e foi até você. Eu implorei para ela não fazer isso, mas ela é teimosa. O dinheiro, eu comecei. Pode ficar com ele. Minha mãe não quer mais. Ela disse que é dinheiro sujo, que veio de mentira. Mas vocês precisam. A gente sempre precisou e sempre nos viramos. A voz dela saiu cansada. Olha, Odete, eu sei que você deve me odiar. E tem razão, mas eu juro que nunca quis destruir a sua vida. Eu só queria que meu filho tivesse um pai. E ele tem? Perguntei, e minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Porque pelo que eu vi nas mensagens, o Rodrigo mal aparece. Ela não respondeu, só soluçou do outro lado da linha. Depois, desligou. Fiquei sentada no chão do quarto, com o celular na mão,
olhando para as fotos espalhadas ao meu redor. Rodrigo sorrindo com outra mulher. Rodrigo segurando um bebê. Rodrigo vivendo uma vida que eu não conhecia. Olhei para o relógio. 2 da tarde. Ele voltaria em 3, 4 horas. Precisava decidir. O que fazer? Confrontá-lo aqui? Sair? Fingir que não sabia nada e investigar mais? Mas então lembrei das palavras da minha mãe, que já faleceu há 10 anos. Odete, nunca aceite menos do que você merece. Nunca se anule por ninguém. Você vale mais do que isso. E naquele momento, olhando para aquelas provas de traição, para aquela vida dupla, tomei minha decisão. Eu não ia fingir, não ia aceitar, não ia confrontá-lo ainda, não sem estar preparada. Eu ia sair, ia pensar, ia decidir com calma o que fazer. Peguei uma mala pequena, comecei a colocar roupas, documentos, o envelope de dinheiro, as fotos, a certidão, provas. Sentei na mesa da sala, peguei papel e caneta e escrevi: Rodrigo, encontrei tudo. Sei do Miguel, sei da Jéssica, sei das mentiras. Preciso de tempo para pensar. Não me procure. Odete. Coloquei o bilhete no centro da mesa. Peguei minha mala, dei uma última olhada no apartamento e saí. Minha vida de mentiras tinha acabado e minha vida de verdade estava prestes a começar. Desci as escadas do prédio com a mala pesada na mão. O sol de março batia forte na nuca. Peguei um ônibus até a estação do metrô. Depois, mais um ônibus até Santo André. 2 horas de viagem. 2 horas olhando pela janela, vendo a cidade passar, pensando em tudo que tinha descoberto. Minha irmã Márcia mora num sobrado pequeno, mas aconchegante em Santo André. Ela é 3 anos mais nova que eu, tem 54 anos, é casada com o Paulo há 25 anos e tem 2 filhos já adultos que não moram mais com eles. Quando toquei a campainha, já eram quase 5 da tarde. Márcia abriu a porta de avental com as mãos sujas de farinha. Estava fazendo pão, como sempre fazia às quintas-feiras. Odete? Ela olhou para minha mala, depois para meu rosto. Meus olhos inchados de tanto chorar no ônibus deviam estar gritando que algo estava muito errado. Ela não perguntou nada, só abriu os braços. Entra, mana. Entrei. O cheiro de pão fresco encheu meus pulmões. Aquele cheiro de casa, de acolhimento, de segurança. Comecei a chorar de novo. Márcia me levou até a cozinha. Sentou comigo à mesa. Segurou minhas mãos. O que aconteceu? E então eu contei. Tudo. O envelope, a senhora idosa, a pasta, as fotos, a certidão de nascimento, o celular, as mensagens, a ligação com a Jéssica. Cada palavra saía como uma confissão, como se eu estivesse tirando um peso do peito. Márcia me ouviu em silêncio, apertando minha mão cada vez mais forte. Quando terminei, ela balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Esse desgraçado. 12 anos, Odete. 12 anos ele te enganou. 7. Corrigi, a voz rouca. O Miguel tem 6 anos, então são 7 anos de mentira. Os primeiros 5 foram reais, eu acho. Não importa, ela disse com raiva nos olhos. Ele te traiu. Ele teve um filho com outra mulher e escondeu de você. Ele te fez de idiota. Isso não tem perdão. Eu não sei o que fazer, admiti. E minha voz saiu tão fraca que mal a reconheci. Eu não sei se termino, se perdoo, se tento entender. Márcia se levantou, foi até o fogão, desligou o forno onde o pão assava. Voltou, puxou a cadeira para perto de mim. Olha para mim, Odete. Você não vai decidir nada hoje. Você não vai decidir nada essa semana. Você tá em choque. Você acabou de descobrir que viveu 7 anos numa mentira. Então você vai ficar aqui, vai respirar, vai pensar com calma. E quando você estiver pronta, aí você decide. Ele vai me ligar. Deixa ligar. Você não é obrigada a atender. Ele vai aparecer aqui. Se aparecer, eu atendo. E ele não vai entrar. Márcia apertou minha mão. Você não tá sozinha, mana. Eu tô aqui. O Paulo tá aqui. E seja lá o que você decidir, a gente apoia. Dormi no quarto de hóspedes. Ou melhor, tentei dormir. Fiquei a noite toda olhando pro teto, repassando tudo na cabeça. As fotos, as mensagens, a voz da Jéssica no telefone. O Miguel, aquele menino que eu nunca vi, mas que tinha os genes do meu marido. Pensava, como eu não percebi, como eu não desconfiei. Será que eu era burra, ingênua? Ou será que quando a gente ama, a gente escolhe não ver? Às 3 da manhã,
Desci para a cozinha. Peguei um copo de água. Márcia apareceu de camisola, com cara de sono. Não consegue dormir? Não. Ela sentou comigo à mesa. Ficamos ali, em silêncio, só olhando uma para a outra. Então, ela falou: Sabe o que eu estava pensando? Você sempre foi forte, Odete. Sempre. Quando a mãe morreu, você que organizou tudo. Quando o pai ficou doente, você que cuidou. Quando eu tive depressão pós-parto, você que ficou aqui comigo 2 semanas. Você sempre foi a rocha da família. Não me sinto forte agora, porque você tá quebrada. Mas quebrada não é fraca. Quebrada é humana. Ela segurou minha mão. E você vai se reerguer. Eu sei que vai. Na manhã seguinte, sexta-feira, liguei meu celular pela primeira vez desde que tinha saído de casa. 23 chamadas perdidas. Todas do Rodrigo. 15 mensagens no WhatsApp. Rodrigo: Odete, onde você está? Rodrigo: Li seu bilhete. Por favor, vamos conversar. Rodrigo: Eu posso explicar tudo. Rodrigo: Por favor, atende o telefone. Rodrigo: Tô desesperado aqui. Pelo menos me diz que você tá bem. Rodrigo: Odete, por favor. Não respondi nenhuma. Desliguei o celular de novo. Márcia apareceu com um prato de pão com manteiga e café. Ele ligou? Várias vezes. Vai atender? Não sei. Ainda não. Não precisa. Deixa ele sofrer um pouco. Deixa ele sentir o que é ficar sem resposta. Ele te deixou no escuro por 7 anos. Agora é a vez dele. No sábado de manhã, Paulo me chamou para sentar na varanda com ele. Paulo é um homem simples, mecânico, de poucas palavras. Mas quando fala, fala certo. Odete, não vou ficar dando conselho porque não sei o que você está sentindo. Mas vou te contar uma coisa. Ele acendeu um cigarro, deu uma tragada. Quando eu e a Márcia casamos, nos primeiros anos, eu fui muito idiota. Bebia muito, ficava até tarde com os amigos, deixava ela sozinha com os meninos pequenos. Um dia, ela fez a mala e foi para casa da mãe de vocês. Ficou lá 3 semanas. Eu não sabia dessa história. Eu fiquei desesperado. Ligava todo dia. Implorava. Mas ela não voltava. Até que um dia eu percebi. Eu tinha que mudar. Não para ela voltar, mas porque eu estava errado. Então eu parei de beber. Arrumei um trabalho melhor. Fiz terapia, acredita? Eu, Paulo, fazendo terapia. Ele riu. E depois de 2 meses, ela voltou. Não porque eu implorei, mas porque eu mudei. Você acha que o Rodrigo pode mudar? Paulo me olhou sério. Não sei, Odete. Mas a pergunta não é se ele pode mudar. A pergunta é: você ainda quer ele na sua vida? Mudado ou não? Fiquei em silêncio. Não sabia responder. No domingo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Dona Odete? Era aquela voz trêmula que eu tinha ouvido na porta do meu apartamento. É a Vera, mãe da Jéssica. Meu coração acelerou. Dona Vera, a Jéssica me contou que vocês conversaram. Eu queria pedir desculpas. Não devia ter aparecido assim na sua casa. A senhora fez certo, eu disse. E era verdade. Se não fosse a senhora, eu ainda estaria vivendo uma mentira. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, eu tô morrendo, sabe? Câncer no pulmão. Os médicos me deram 3, 4 meses. E eu não podia morrer sabendo que tinha ajudado a sustentar uma mentira. Mesmo sem querer, sabe? Eu sempre disse pra Jéssica que ela estava errada. Mas ela é teimosa e desesperada. E... bom, agora já foi. O dinheiro... não quero de volta. Aquele dinheiro é sujo, veio de mentira, usa pra senhora. Ou dá para uma instituição, mas eu não quero. Dona Vera, a senhora precisa para se tratar. Não adianta mais tratar, filha. Já espalhou. Agora é só esperar. A voz dela estava calma, resignada. Eu só queria que a verdade viesse à tona. E veio. Agora posso morrer em paz. Desliguei o telefone com um nó na garganta. Aquela mulher estava morrendo e sua última preocupação era fazer o certo. Enquanto meu marido, com saúde, tinha vivido 7 anos fazendo o errado. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma ideia fixa. Eu precisava ver. Precisava ver a Jéssica pessoalmente. Ver o Miguel. Ver com meus próprios olhos aquela vida paralela que o Rodrigo tinha construído. Você tem certeza? Márcia perguntou quando contei meu plano. Tenho. Eu preciso entender. Preciso ver quem são essas pessoas. Quer que eu vá com você? Não. Preciso ir sozinha. Peguei o endereço da Jéssica no celular do Rodrigo que eu tinha trazido comigo. Anotei. Peguei o envelope com os 3.000 reais. E fui.
Santos fica a quase 2 horas de Santo André de ônibus. Cheguei por volta das 11 da manhã. O prédio dela ficava perto da praia, numa rua estreita, um prédio velho de 5 andares, pintura descascada, interfone quebrado. Subi as escadas. 5º andar. Apartamento 52. Bati na porta. Jéssica abriu. Ao vivo, ela parecia mais nova do que eu tinha imaginado. Bonita, sim, mas com olheiras fundas, roupa simples, uma canseira no olhar que eu conhecia bem. Odete, ela disse sem surpresa, como se estivesse esperando. Posso entrar? Ela hesitou, mas abriu a porta. O apartamento era minúsculo. Sala e quarto conjugados, cozinha americana, sofá velho, TV pequena, brinquedos espalhados pelo chão. E lá, sentado no tapete, estava ele, Miguel. Cabelos castanhos, olhos grandes e escuros, igualzinho ao Rodrigo. Meu estômago revirou. Ele me olhou curioso. Quem é você? Jéssica se apressou. Miguel, vai brincar no quarto, filho. Mas eu tô brincando aqui. Vai pro quarto. Agora. O tom dela era firme. O menino fez bico, mas obedeceu. Pegou alguns carrinhos e sumiu por uma porta. Ficamos sozinhas. Um silêncio pesado. Jéssica apontou pro sofá. Senta. Sentei. Ela sentou do outro lado, rígida. Por que você veio? Ela perguntou. Peguei o envelope da bolsa. Coloquei na mesinha de centro entre nós. Vim devolver isso. Ela olhou pro envelope confusa. O dinheiro? Sua mãe não quer. Eu não preciso. Mas você e o Miguel sim. Não posso aceitar. Pode e vai. Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. O Miguel não tem culpa de nada. Ele é uma criança. E criança precisa comer, precisa se vestir, precisa de remédio quando fica doente. Então pega esse dinheiro e usa pro seu filho. Ela me olhou com olhos marejados. Você não me odeia? Suspirei. Eu odeio a situação. Odeio o que meu marido fez. Odeio que você aceitou ser a outra. Mas olhando para você, pro seu apartamento, pro seu cansaço, eu vejo que você também é vítima. Diferente de mim, mas vítima do mesmo jeito. Jéssica começou a chorar. Eu não queria, eu juro, mas eu estava desesperada. Minha mãe doente, o Miguel pequeno, sem dinheiro. E ele era tão bom no começo, tão atencioso, me fazia sentir especial. Até você descobrir que tinha outra. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Quando descobri já era tarde. Eu já amava ele. E o Miguel precisava de um pai. E tem? Perguntei. Porque pelas mensagens que eu li, ele mal aparece. Ela abaixou a cabeça. Não, ele não tem. O Rodrigo é um pai fantasma. Aparece quando quer, desaparece quando convém. O Miguel sofre, chora, pergunta por que o pai não vem, e eu não sei o que responder. Fiquei olhando para ela, para aquela mulher jovem, quebrada, cansada, e percebi, nós duas estávamos presas na mesma mentira, só em lados diferentes. Pega o dinheiro, eu disse me levantando, e se cuida, cuida do seu filho. E para de esperar que o Rodrigo mude, porque ele não vai. E você? O que vai fazer? Olhei para ela. Ainda não sei, mas uma coisa eu sei. Não vou mais viver na mentira. Saí daquele apartamento com o coração pesado, desci as escadas, saí na rua. O sol de Santos batia forte. A brisa do mar trazia um cheiro de sal e liberdade. E ali, parada na calçada, eu decidi. Era hora de confrontar Rodrigo. Era hora de ouvir a verdade dele. E era hora de decidir meu futuro. Voltei para Santo André no final da tarde. Márcia estava na cozinha fazendo janta quando cheguei. E aí? Como foi? Sentei à mesa cansada. Ela é nova, bonita, quebrada. O apartamento é minúsculo. O Miguel é igualzinho ao Rodrigo. Você falou com ela? Falei. Deixei o dinheiro com ela. Pro Miguel. Márcia parou de mexer a panela e me olhou. Você é incrível, sabia? No lugar de qualquer outra mulher, já teria arrancado o cabelo dela. E você vai lá e dá dinheiro pro filho dele com a outra. O menino não tem culpa. Não tem. Mas ainda assim, você é muito forte, mana. Peguei meu celular, olhei pra tela, respirei fundo e digitei. Amanhã, 10 horas da manhã, no nosso apartamento. Preciso que a gente converse, de verdade dessa vez. A resposta veio em menos de 1 minuto. Vou estar lá. Prometo que vou te contar tudo. Prometo. Promessas. Ele era bom em fazer promessas. Não dormi quase nada. Fiquei repassando na cabeça o que ia dizer, como ia reagir, o que ia perguntar. Parte de mim queria gritar, xingar,
jogar coisas. Outra parte só queria entender. Entender como um homem que eu amava, que dormia do meu lado todo dia, podia ter vivido uma mentira tão grande por tanto tempo. Às 6 da manhã, levantei. Tomei banho demorado. Vesti uma roupa simples. Calça jeans, blusa branca, tênis. Nada de maquiagem. Nada de perfume. Eu não estava indo impressionar ninguém. Estava indo buscar verdades. Márcia fez café. Sentamos juntas na cozinha. Você quer que eu vá com você? Ela perguntou. Não. Preciso fazer isso sozinha. Se ele te magoar de novo, você me liga. Eu vou até lá e acabo com ele. Sorri pela primeira vez em dias. Obrigada, mana. Peguei o metrô, depois o ônibus. Cheguei na Muca às 9h30. Caminhei devagar até o prédio. Olhei para cima, pro apartamento do 5º andar. Minha casa. Ou o que eu achava que era minha casa. Subi as escadas. Parei na frente da porta. Respirei fundo. Coloquei a chave na fechadura. Girei. Abri. Rodrigo estava sentado no sofá da sala. Ele se levantou assim que me viu. Parecia 10 anos mais velho. Barba por fazer. Olheiras profundas. Roupa amassada. Cheiro de cigarro. E ele tinha parado de fumar há 5 anos. Odete, ele disse, a voz rouca. Graças a Deus você voltou. Eu não voltei, corrigi fechando a porta atrás de mim. Eu vim conversar. Ele engoliu seco. Tá, vamos conversar. Sentei na poltrona. Ele voltou pro sofá. Ficamos nos olhando por um momento. Tanto tempo juntos. 12 anos de casamento. E agora éramos 2 estranhos. Eu quero que você me conte tudo, eu disse. Do começo ao fim, sem mentiras, sem desculpas, só a verdade. Rodrigo respirou fundo, passou as mãos pelo rosto e começou a falar. Eu conheci a Jéssica há 7 anos. Ele começou, olhando para o chão. Foi num bar em Santos. Eu tinha ido para uma reunião que acabou cedo. Fui tomar uma cerveja. Ela estava lá, sentada sozinha. A gente começou a conversar. Ela era bonita, engraçada. E eu me senti jovem de novo. Não interrompi. Só escutei. Foi só aquela noite. Uma coisa de momento. Eu achei que ia ser só aquilo. Mas depois ela me ligou. Disse que tinha gostado de conversar comigo. Que queria me ver de novo. E eu fui. Por quê? Ele finalmente me olhou. Porque com você, Odete, a vida tinha virado rotina. Não era ruim, era confortável, mas era previsível. Você trabalhava, eu trabalhava, a gente se via de noite, jantava, via TV, dormia, todo dia igual. E eu sentia que estava envelhecendo, que a vida estava passando. E a Jéssica, ela me fazia sentir vivo, senti uma pontada no peito. Então a culpa é minha? Por ser previsível? Não! Ele se apressou. A culpa é minha, toda minha. Eu que fui fraco, eu que fui egoísta. Continue. A gente começou a se ver toda vez que eu ia para Santos. Virou um caso. Eu sabia que era errado, mas eu não conseguia parar. E então, depois de uns meses, ela me ligou dizendo que estava grávida. E você? Eu entrei em pânico, pensei em terminar tudo, mas ela estava tão feliz. E eu pensei que talvez fosse isso que estava faltando. Um filho. Um filho que você escondeu de mim por 6 anos. Ele abaixou a cabeça. Eu não sabia como te contar. A gente tinha tentado por tanto tempo ter filhos. Não deu certo. Você sofreu. Eu sofri. E de repente aparece uma mulher grávida dizendo que o filho é meu. Como eu ia te contar isso? Com honestidade. Minha voz saiu alta, cheia de raiva. Você devia ter chegado aqui e dito: Odete, eu te traí. A mulher tá grávida. Eu errei. Me perdoa ou não me perdoa. Mas essa é a verdade. Seria doloroso? Seria. Mas pelo menos seria verdade. Pelo menos eu teria a escolha. Você teria me perdoado? Fiquei em silêncio. Depois respondi: não sei. Talvez sim. Talvez não. Mas você me tirou essa chance. Você decidiu por mim. Você me tratou como se eu fosse idiota. Como se eu não merecesse saber a verdade sobre minha própria vida. Ele começou a chorar. Desculpa, Odete. Desculpa. Eu fui um covarde. Um mentiroso. Um péssimo marido. E um péssimo pai também, eu acrescentei. Porque o Miguel existe. Ele tá lá em Santos, num apartamento minúsculo, esperando um pai que mal aparece. Você não só me traiu, você traiu ele também. Levantei. Comecei a andar pela sala. Precisava me mover. Precisava processar. Você ama a Jéssica? Perguntei. Ele hesitou. Eu não sei. Já amei. Acho que amei. Mas agora
Agora é mais complicado. Complicado como? Ela descobriu que eu era casado. Ficou brava. Quis terminar. Mas aí a mãe dela ficou doente. Ela precisava de dinheiro. E eu ofereci ajuda. Então você comprou ela? Não foi assim. Foi exatamente assim, Rodrigo. Você usou o dinheiro para manter ela perto, para manter seu filho perto, enquanto me mantinha na escuridão. Ele não respondeu. E o Miguel? Você ama ele? Amo. Muito. Então por que você some? Por que você promete e não cumpre? Por que você faz aquele menino chorar? Porque é difícil, Odete. É difícil equilibrar duas vidas. É difícil estar lá e aqui ao mesmo tempo. Você não precisava equilibrar duas vidas, gritei. Você precisava ter escolhido uma. Ou ficava comigo e assumia que tinha errado, ou ia para ela e assumia o filho. Mas você quis as duas. Quis a segurança de um casamento e a emoção de um caso. E no final, você perdeu as duas. Ele me olhou, os olhos vermelhos. Eu não perdi você ainda. Perdeu sim. Você me perdeu no momento que decidiu mentir. Você me perdeu no momento que escolheu esconder um filho. Você me perdeu no momento que tratou nossa vida como se fosse uma opção conveniente. Sentei de novo. Olhei para ele, para o homem que eu tinha amado por 12 anos, e percebi. Eu não conhecia esse homem. Nunca conheci. Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta. E eu quero honestidade. Honestidade de verdade dessa vez. Pode perguntar. Você me ama? Ele não hesitou. Amo. Não. Balancei a cabeça. Não me diz o que acha que eu quero ouvir. Me diz a verdade. Você me ama? De verdade? Ou você ama a ideia de mim? A segurança que eu represento? A casa arrumada? A comida pronta? A esposa que não reclama? Ele ficou em silêncio. Longo. Pesado. E então, com a voz baixa, falou. Eu te amo do jeito que eu sei amar. Que talvez não seja o jeito certo. Talvez não seja o jeito que você merece. Mas é o que eu tenho para oferecer. Senti as lágrimas nos meus olhos. E isso não é suficiente, Rodrigo. Porque eu mereço mais. Eu mereço honestidade. Eu mereço respeito. Eu mereço um marido que me escolha. Não um marido que me tolera. Odete, por favor. A gente pode recomeçar, fazer terapia. Eu prometo que... Não, interrompi. Não tem recomeço. Porque não tem confiança. E sem confiança, não tem casamento. Ele se levantou, desesperado. Então é isso? Você vai desistir de nós? Depois de 12 anos? Eu não tô desistindo de nós, Rodrigo. Você que desistiu. Há 7 anos atrás, quando escolheu mentir. Levantei. Peguei minha bolsa. Ele segurou meu braço. Odete, espera. Por favor. Olhei para a mão dele no meu braço. Depois, para o rosto dele. Me solta. Ele soltou. Eu quero o divórcio, eu disse. E minha voz saiu firme, clara, sem tremer. Não faz isso. A gente pode tentar. Eu posso mudar. Você pode mudar. Mas eu não consigo esquecer. E não quero viver o resto da minha vida me perguntando se você tá falando a verdade. Me perguntando se tem outra Jéssica em algum lugar. Outro Miguel escondido. Não tem. Eu juro que não tem. E como eu vou saber? Como eu vou confiar? Você jurou fidelidade no nosso casamento e mentiu. Por que eu ia acreditar em você agora? Ele não tinha resposta. Caminhei até a porta. Abri. Me virei para ele uma última vez. Você tem um filho, Rodrigo. Um menino de 6 anos que precisa de você. Então para de ser covarde. Para de fugir. E assume. Conta para sua família. Conta para os seus amigos. Seja o pai que o Miguel merece. Porque eu não vou mais ser a desculpa para você não fazer a coisa certa. E a gente? A gente acabou. Saí. Fechei a porta. Desci as escadas. E dessa vez não chorei. Porque eu não estava triste. Estava aliviada. Aliviada de finalmente estar livre. Livre da mentira, livre da traição, livre de um casamento que nunca foi real. E pela primeira vez em 7 anos, eu sentia que podia respirar. Hoje eu moro num apartamento pequeno em Vila Mariana. É um quarto e sala, com uma cozinha americana e uma varanda minúscula, onde coloquei 2 cadeiras de plástico e alguns vasos de plantas. Não é grande, não é luxuoso, mas é meu, completamente meu. O divórcio saiu há 3 meses. Foi rápido, sem complicações. Rodrigo não contestou nada. Ele ficou com o apartamento da Muca. Eu não queria mais nada daquele lugar. Peguei só minhas roupas, meus livros, algumas fotos antigas da minha família. O resto deixei para trás. Voltei a dar aulas. A rotina na escola me salvou nos primeiros meses. Ter que acordar cedo, preparar aulas, corrigir provas, tudo isso me mantinha ocupada.
Me impedia de ficar deitada pensando em tudo que tinha perdido. Ou melhor, em tudo que eu achava que tinha, mas nunca tive de verdade. Meus colegas de trabalho perguntaram sobre o Rodrigo algumas vezes. Cadê seu marido? Faz tempo que ele não aparece nas festas da escola. Eu respondia sempre a mesma coisa. A gente se separou. Seguimos caminhos diferentes. Não entrava em detalhes. Não precisava. Minha vida privada era minha. Aprendi a viver sozinha. E descobri que não é tão ruim quanto eu pensava. Na verdade, tem dias que é até bom. Acordo no horário que quero. Como o que quero. Assisto o que quero. Não preciso dar satisfação para ninguém. Não preciso esperar ninguém chegar. Não preciso fingir que tá tudo bem quando não tá. Claro que tem dias difíceis. Dias em que eu acordo e lembro de alguma coisa boa do casamento. Uma viagem, um jantar, uma risada. E dói. Dói porque aquilo era real para mim, mesmo que não fosse para ele. Mas a dor passa. Sempre passa. Márcia vem me visitar toda semana. Traz marmita, bolo, às vezes traz o Paulo junto. A gente senta na minha varanda pequena, toma café, conversa sobre a vida. Ela nunca toca no assunto do Rodrigo, a menos que eu mencione primeiro, e eu raramente menciono. Fiz amizade com a vizinha do apartamento ao lado. Dona Célia, uma senhora de 70 anos, viúva, que vive sozinha há 15 anos. Ela me ensinou que solidão e solitude são coisas diferentes. Solidão é quando você tá sozinha e sofre. Solitude é quando você tá sozinha e em paz, ela me disse um dia. E fez sentido. Foi a Márcia quem me contou. Numa quinta-feira, ela apareceu no meu apartamento com cara séria. Preciso te contar uma coisa. O que foi? É sobre o Rodrigo. Meu estômago apertou. Ele tá bem? Tá, mas ele assumiu o Miguel, publicamente. Contou pra família toda, postou foto com o menino nas redes sociais. Tá visitando ele toda semana agora. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim ficou feliz pelo Miguel. O menino merecia ter um pai presente. Mas outra parte sentiu raiva. Raiva porque ele só fez isso depois que eu saí. Depois que não tinha mais nada a perder. Tem mais, Márcia continuou. Ele tá namorando alguém. Uma mulher da empresa onde ele trabalha. Não é a Jéssica? Não. Pelo que eu soube, ele e a Jéssica terminaram de vez. Ela não quis mais nada com ele. Agora ele só vê o Miguel, mas não tem relação com ela. E essa nova mulher sabe do Miguel? Sabe. Ele contou tudo desde o começo. Pelo visto, aprendeu a lição. Eu ri. Uma risada amarga. Que bom que ele aprendeu. Pena que foi tarde demais. Márcia segurou minha mão. Você tá bem? Tô, de verdade. Não sinto nada por ele. Nem raiva, nem tristeza, nem saudade. Só indiferença. Isso é bom? É libertador. Há 3 semanas eu estava no supermercado comprando frutas quando esbarrei em alguém. Desculpa, eu disse automaticamente. Quando olhei para cima, era a Jéssica. E ao lado dela, o Miguel. Ficamos paradas, meio sem jeito. O menino me olhou, curioso. Ele tinha crescido. Estava maior, mais espigado. Mas ainda tinha aqueles olhos do Rodrigo. Oi, Jéssica disse, a voz baixa. Oi, você se lembra dela, Miguel? Jéssica olhou para o filho. A tia Odete, que foi lá em casa. O menino me estudou por um momento. Depois, deu um sorrisinho tímido. Oi, tia. Oi, Miguel. Você cresceu. Cresci sim. Agora eu já sei ler. Que legal. Jéssica colocou a mão no ombro do filho. Miguel, vai ali pegar umas bananas para a mãe, pode ser? Posso. Ele saiu correndo. Ficamos sozinhas no corredor das frutas. Como você tá? Jéssica perguntou. Tô bem. E você? Tô tentando. Minha mãe faleceu há 2 meses. Senti um aperto no peito. Sinto muito. Obrigada. Ela já estava sofrendo muito. No final, acho que foi um alívio. Jéssica olhou para onde o Miguel estava. O Rodrigo tá aparecendo mais. Toda semana ele vem. Leva o Miguel pro parque, pro shopping, para comer lanche. Tá sendo um pai melhor. Fico feliz. O Miguel merece. É, merece. Ela me olhou nos olhos. E eu queria te pedir desculpa. De verdade. Eu sei que já pedi. Mas agora, olhando para trás, eu vejo o quanto eu errei. O quanto eu contribuí para tudo isso. Você não precisa pedir desculpa, Jéssica. Você fez o que achou que era certo na situação que você estava. Assim como eu fiz o que achei certo quando descobri. Você é incrível, sabia? No seu lugar, eu não sei se teria tanta paz. Não é paz, é cansaço. Cansaço de carregar raiva.
cansaço de sentir mágoa. A vida já é difícil demais pra gente gastar energia odiando. Miguel voltou correndo com um cacho de bananas. Olha, mãe, peguei as mais bonitas. Jéssica sorriu. Pegou mesmo, amor. Vamos pagar? Ela se despediu com um aceno de cabeça. Eu acenei de volta e continuei fazendo minhas compras, pensando em como a vida é estranha, como as pessoas se cruzam, se machucam, se perdoam e seguem em frente. Hoje é sábado. Acordei cedo, fiz café, sentei na varanda. O sol nascendo pinta o céu de laranja e rosa. Lá embaixo, a cidade começa a acordar. Carros passando, pessoas caminhando, a vida acontecendo. Peguei meu celular, fui até as fotos antigas. Ainda tinha algumas do Rodrigo. Não muitas, já tinha apagado a maioria. Mas tinha algumas. Olhei para elas, pro homem que eu achava que conhecia, pro casamento que eu achava que tinha. E então, depois de respirar fundo, apertei excluir. Todas. Não estou apagando porque odeio. Estou apagando porque não preciso mais carregar. Aquela parte da minha vida acabou. E tá tudo bem. Tomei um gole de café. Olhei pro horizonte. E pela primeira vez em muito tempo, sorri. Um sorriso verdadeiro. De alguém que sobreviveu. De alguém que se encontrou. Tem gente que diz que o divórcio é um fracasso. Que quando você se separa, é porque você desistiu. Mas eu não vejo assim. Eu vejo o divórcio como uma libertação. Como a coragem de dizer, isso não é mais bom pra mim. E eu mereço melhor. Rodrigo teve um filho escondido por 7 anos. Mentiu pra mim todos os dias. Construiu uma vida dupla enquanto eu vivia na inocência. Mas sabe qual foi o maior erro dele? Não foi a traição. Foi achar que eu não descobriria. Foi me subestimar. Foi achar que eu ia aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha. E sabe qual foi minha maior vitória? Não foi o divórcio. Foi ter tido a coragem de sair. Foi ter escolhido minha dignidade ao invés da conveniência. Foi ter olhado no espelho e dito, eu valho mais que isso. Hoje, com 57 anos, eu tô recomeçando. E não é fácil. Tem dia que eu acordo com medo do futuro. Tem dia que eu sinto solidão. Mas também tem dia que eu acordo feliz de não ter que dar satisfação pra ninguém. Dia que eu olho pro meu apartamento pequeno e penso, isso aqui é meu, ninguém tira. Não sei se vou me casar de novo. Não sei se vou confiar em alguém de novo. Mas sei que, se um dia eu decidir abrir meu coração pra outra pessoa, vai ser porque eu escolhi. Não porque eu preciso. Não porque eu tô desesperada, mas porque eu quero. E essa diferença entre precisar e querer é o que faz toda a diferença. Semana passada, uma aluna me parou depois da aula. Ela tinha 16 anos, olhos tristes, jeito caído. Professora, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Minha mãe descobriu que meu pai tem outra família. Ela tá destruída, não sai da cama, não para de chorar. E eu não sei o que fazer. Sentei com ela. Segurei a mão dela e disse, diz pra sua mãe que a dor vai passar. Vai demorar, mas vai passar. E quando passar, ela vai perceber que não perdeu nada. Porque o que se perde de verdade nunca foi seu de verdade. Ela vai perceber que ganhou algo muito maior, a verdade. E com a verdade, a gente pode recomeçar. A menina me abraçou, chorou no meu ombro. E quando saiu, ela parecia um pouco mais leve. Naquela noite, eu percebi. Minha história não é só minha. É de tantas mulheres que vivem na mentira sem saber. É de tantas mulheres que descobrem e não sabem o que fazer. É de tantas mulheres que têm medo de recomeçar. E se a minha história pode ajudar uma dessas mulheres a ter coragem, então valeu a pena. Valeu cada lágrima. Valeu cada noite sem dormir. Valeu cada momento de dúvida. Porque no final, essa história não é sobre traição. Não é sobre mentira. É sobre uma mulher que tinha 57 anos e descobriu que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para escolher a si mesma. E essa mulher sou eu, Odete, e eu tô apenas começando. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. E nos comentários, conte. Você teria tomado a mesma decisão que a Odete? Teria dado uma segunda chance ou escolhido recomeçar? A gente quer saber sua opinião. E se você passou por algo parecido, saiba, você não está sozinha. A força está dentro de você. Só precisa ter coragem para usá-la.